Hello, 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 muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma leitura. Na verdade, a continuação da leitura deste livro incrível, maravilhoso, O Ponto de Mutação, Fritjof Capra. Vamos embora, galera. Olha, esse vídeo é a continuação do capítulo 11, que eu acabei não conseguindo finalizá-lo no vídeo anterior, que eu intitulei de parte 8, tá bom? Eu li ele até a página 374. Aí, vocês devem estar percebendo, quem já me acompanha sabe que eu não tinha franjinha, né? Agora eu tenho, eu que fiz. No vídeo passado eu tava com vergonha, mas agora eu quebrei esse paradigma. Vamos, a gente tem que assumir as nossas escolhas, né, gente? Eu decidi cortar sem medo, sem piedade. E agora eu vou usar. Até me acostumar, até começar a achar lindo. Então tá. Aí, galera, assim, ó. Então, assim, eu não consegui terminar. Ontem foi uma correria louca. E aí, hoje eu estou dando continuidade, então. Vou dar continuidade à leitura. Página 374. Só que não. Página 372, tá bom? Capítulo 11. Se tu não estava aqui, não viu outros vídeos sobre essa leitura e tu quiseres acompanhar desde o início, te convido a dar uma olhada na playlist ali, que eu tenho a playlist deste livro, tá bom? É o nome do livro, tá? Este é o capítulo 11, Jornadas para Além do Espaço e do Tempo. Ele tá falando bastante da psicologia, né? Muito bom mesmo. Então tá. Vamos. A concepção de doença mental como um fenômeno multidimensional que pode envolver todo o espectro da consciência subentende uma abordagem correspondente em múltiplos níveis de psicoterapia. Dá uma olhadinha aqui, olha só que lindo. Legal, né? Vou ver se eu consigo deixar assim. Mas tem que prestar atenção. Não, eu vou deixar assim, porque senão vai atrapalhar, né? Assim, tá bom. Pronto. Voltando, né, galera? Desculpa aí. Deixa eu pausar aqui pra arrumar, tá? Pronto, agora só tem uma cama bagunçada atrás de mim. Pra gente não ter distrações, né, galera? Tá bom? Agora vamos. Ok. Então, tá. É a concepção da doença mental como um fenômeno multidimensional que pode envolver todo o espectro da consciência, subentende uma abordagem mais... Usando as linguagens de diferentes escolas, as escolas freudiana, junguiana, reichiana, rogeriana, lenguiana e outras, para descrever diferentes facetas da psique, os psicoterapeutas devem estar aptos ao quê? A integrar essas escolas numa estrutura coerente para interpretar toda a gama de fenômenos encontrados no processo terapêutico. Os terapeutas sabem que diferentes pacientes exibirão diferentes sintomas, que com frequência requerem distintas terminologias. Jung, por exemplo, escreveu em sua autobiografia, em minha opinião, ao lidarmos com indivíduos somente a compreensão individual. O Jung, ele escreveu, né? Em minha opinião, ao lidar com indivíduos, somente a compreensão individual servirá. Necessitamos de uma linguagem diferente para cada paciente. Numa análise, posso ser ouvido falando o dialeto adleriano, numa outra, o freudiano. Com efeito, o mesmo paciente passa frequentemente por diferentes fases no transcurso da terapia, cada uma caracterizada por diferentes sintomas e um diferente senso de identidade. Quando o trabalho terapêutico no nível da consciência resultou numa melhor integração, o indivíduo poderá descobrir-se espontaneamente num outro nível. A nova estrutura tornará muito mais fácil, ao tratar de tais casos, aplicar todo um espectro de terapias à medida que o paciente se desloca ao longo do espectro da consciência. No nível psicodinâmico ou do ego, os sintomas patológicos parecem resultar de um colapso de comunicação entre várias facetas, conscientes e inconscientes da psique. O principal objetivo das terapias no nível do ego é integrar essas facetas, sanar a divisão entre a consciência do ego e o inconsciente,
e assim levar o paciente a adquirir um senso mais completo de identidade. Para interpretar a multidão de experiências no nível psicodinâmico, a teoria freudiana parece oferecer a estrutura ideal. Permite ao terapeuta e ao paciente compreender a manifestação de várias dinâmicas psicossexuais, regressões à infância, a revivescência de traumas psicossexuais, sexuais e muitos outros fenômenos da natureza claramente autobiográfica. Entretanto, importante, o modelo freudiano está limitado ao domínio psicodinâmico e transpessoais mais profundos. Desculpa. Entretanto, o modelo freudiano está limitado ao domínio psicodinâmico e é comprovadamente inadequado quando emergem experiências existenciais e transpessoais mais profundas. Tampouco pode lidar com as origens sociais de problemas individuais, que são frequentemente fundamentais, né? O contexto social é enfatizado por numerosas abordagens que se ocupam na terminologia de Wilber, do domínio biossocial da consciência, né? Nas terapias socialmente orientadas, os problemas e os sintomas do paciente são vistos como decorrentes do tipo de relações entre o indivíduo e outras pessoas, e de suas interações com grupos e instituições sociais. Análise transacional, terapia de família e várias formas de terapia de grupo, incluindo aquelas com orientações políticas explícitas, usam esse enfoque. Estou riscando todo o meu livro. Ah, não pode, né? Ai. Ok. Enquanto as terapias que operam no nível do ego visam expandir o senso de identidade da pessoa, integrando várias facetas inconscientes da psique, aquelas que atuam em nível existencial vão um passo além. Elas tratam da integração do corpo e mente. E sua finalidade é a autorrealização do ser humano, total. As abordagens terapêuticas desse tipo não são psicoterapias no sentido estrito do termo, uma vez que envolvem frequentemente uma combinação de técnicas psicológicas e físicas. Os exemplos incluem a terapia gestáltica, que é a minha de formação, que eu sou louca pela gestalt, a terapia haitiana e as várias terapias de trabalho do corpo. Muitas destas envolvem poderosas estimulações do organismo total, o que resulta frequentemente em profundas experiências relacionadas com o nascimento e a morte, os dois mais importantes fenômenos existenciais. As matrizes perinatais de Groff representam uma abrangente estrutura conceitual para interpretar experiências existenciais desse tipo. No nível transpessoal, finalmente, o objetivo da terapia é ajudar os pacientes a integrar suas experiências transpessoais com suas formas ordinárias de consciência no processo de crescimento interior e desenvolvimento espiritual. Os modelos conceituais que se ocupam do domínio transpessoal incluem a psicologia analítica de Jung, a psicologia do ser de Maslow e a psicossíntese de Assagioli. Na extremidade profunda do domínio transpessoal da consciência, a que Wilber chama do nível do espírito, os objetivos da terapia transpessoal fundem-se com o da prática espiritual, né? Ok. A ideia de que o organismo humano possui uma tendência inerente para curar-se é para evoluir, e para evoluir é uma questão tão central para a psicoterapia quanto para qualquer outra terapia. Na abordagem sistêmica, o terapeuta visa, em primeiro lugar, iniciar o processo de cura, ajudando o paciente a ficar num estado em que se tornam ativas as forças curativas naturais. Todas as escolas contemporâneas de psicoterapia parecem compartilhar dessa noção de um estado curativo especial. Algumas chamam-na de fenômeno de ressonância, outras falam de energização do organismo, e a maioria dos terapeutas concorda que é praticamente impossível descrever com exatidão o que acontece nesses momentos cruciais. Assim, Lang assinala: os momentos realmente decisivos em psicoterapia, como todo paciente ou terapeuta que alguma vez os vivenciou sabe, são imprevisíveis, únicos
inesquecíveis, sempre irrepetíveis e frequentemente indescritíveis. Nossa, isso é muito fato. Aqueles momentos, né, gente? As doenças mentais envolvem, a miúde, o surgimento espontâneo de experiências incomuns. Em tais casos, nenhuma técnica especial se faz necessária para iniciar o processo de cura. E a melhor abordagem terapêutica consiste em criar um ambiente de compreensão e apoio que permita que essas experiências ocorram. Isso foi praticado com muito êxito com esquizofrênicos em comunidades terapêuticas, por exemplo, na Inglaterra por Lang e na Califórnia por John Perry, ou John Perry, não sei como é que fala isso, não. Os terapeutas que usam tal abordagem têm observado frequentemente que o drama vivencial, que é parte do processo de cura, parece desenrolar-se numa sequência ordenada de eventos, que pode ser interpretada como uma viagem através do mundo interior do esquizofrênico. Eis como Bateson descreveu a situação. Dir-se-ia que, uma vez precipitado na psicose, o paciente tem um percurso a cobrir. É como se ele tivesse empreendido uma viagem de descoberta, que só será concluída com seu regresso ao mundo normal, ao qual ele volta com insights diferentes daqueles apresentados pelos habitantes que nunca fizeram tal viagem. Uma vez iniciado, um episódio esquizofrênico parece ter um curso tão definido quanto uma cerimônia de iniciação. Tem sido frequentemente assinalado que nossos hospitais psiquiátricos são inteiramente inadequados para lidar com viagens psicóticas desse tipo. O que precisamos, segundo Lang, é de um cerimonial de iniciação através do qual a pessoa seja guiada, com total encorajamento e sanção social para penetrar no espaço e tempo interiores, por pessoas que aí estiveram e daí regressaram. Em muitos casos de doença mental, a resistência à mudança é tão forte que se torna necessário usar técnicas específicas para estimular o organismo. Alguma forma de catalisador para induzir o processo de cura. Tais catalisadores podem ser farmacológicos ou podem ser técnicas físicas ou psicológicas. E um dos mais importantes catalisadores será sempre a personalidade do terapeuta. Uma vez iniciado o processo terapêutico, o papel do terapeuta consiste em facilitar as experiências que vão surgindo. Olha que legal. Desculpa, mas eu li errado hoje. Deixa eu ver. Facilitar as experiências que vão surgindo, eu li certo. E em ajudar o cliente a vencer resistências, é bem isso. Nossa. O desenrolar total de padrões experimentais pode ser extremamente dramático e desafiador para o paciente ou terapeuta, mas os iniciadores dessa abordagem experimental acreditam que se deve encorajar e apoiar o processo terapêutico, seja qual for a forma e a intensidade que ele assuma. A motivação deles para assim procederem baseia-se na ideia de que os sintomas de doença mental representam elementos congelados de um padrão experimental, que precisa ser completado e totalmente integrado, se quisermos que os sintomas desapareçam. Em vez de suprimir sintomas com drogas psicoativas, as novas terapias ativam e intensificam esses sintomas para ocasionar sua total experiência, integração consciente e resolução final. Um grande número de novas técnicas terapêuticas foi desenvolvido para mobilizar a energia bloqueada e transformar sintomas em experiências. Em contraste com as abordagens tradicionais, que se limitavam predominantemente às interações verbais entre terapeuta e paciente, as novas terapias encorajam a expressão não verbal e enfatizam a experiência direta, envolvendo todo o organismo. Daí serem muitas vezes citadas como terapias experimentais. A natureza elementar e a intensidade dos padrões experimentais subjacentes nos sintomas manifestos convenceram a maioria dos praticantes das novas terapias de que as probabilidades de influenciar drasticamente o sistema psicossomático apenas pelos canais verbais são muitíssimo remotas. Assim, é dada grande ênfase às abordagens terapêuticas que combinam técnicas psicológicas e físicas.
Muitos terapeutas acreditam que um dos mais importantes eventos em psicoterapia é uma certa ressonância entre o inconsciente do paciente e do terapeuta. Tal ressonância será sumamente poderosa se o terapeuta e o paciente estiverem dispostos a deixar de lado seus papéis, suas máscaras, defesas e quaisquer outras barreiras erguidas entre eles, para que o encontro terapêutico se torne, como descreveu Laing, um encontro autêntico entre seres humanos. Perfeito. Talvez o primeiro a perceber a psicoterapia desse modo tenha sido Jung, que enfatizou vigorosamente a influência mútua entre terapeuta e cliente e comparou esse relacionamento como uma simbiose alquímica. Mais recentemente, Carl Rogers afirmou a necessidade de criar uma atmosfera especial de apoio para intensificar a experiência do paciente e o potencial de autorrealização. Rogers sugeriu que a terapia o terapeuta e o paciente devem estar num estado de intensa comunhão consciente, concentrando-se o terapeuta totalmente na experiência do paciente e considerando profundamente todas as expressões verbais e não verbais a partir de uma posição de empatia e respeito incondicional. Uma das mais populares abordagens entre as novas terapias experimentais é a desenvolvida pelo Fritz Perls, meu queridão, e conhecida como terapia gestáltica. Compartilha com a psicologia gestaltista do pressuposto básico de que os seres humanos não percebem as coisas como elementos isolados e sem relação entre si, mas organizam-se durante o processo perceptivo em totalidades significativas. Assim, a orientação da terapia gestáltica é explicitamente holística. Sim, enfatiza a tendência própria de todos os indivíduos para integrar suas experiências e realizar-se em harmonia com seu meio ambiente. Os sintomas psicológicos representam elementos bloqueados da experiência e a finalidade da terapia é facilitar o processo de integração pessoal, ajudando o paciente a completar a gestalt experimental. Para liberar as experiências bloqueadas do paciente, o terapeuta gestáltico deve dirigir a atenção para vários padrões de comunicação, interpessoais e internos, com a finalidade de intensificar a consciência do paciente quanto aos detalhados processos físicos e emocionais envolvidos. Esse aguçamento da consciência tem o propósito de tornar possível o estado especial em que os padrões experimentais se tornam fluidos e o organismo inicia o processo de autocura e integração. A ênfase não é colocada na interpretação de problemas, nem na consideração de eventos passados, mas incide sobre a experiência de traumas e conflitos no momento presente. O trabalho individual é frequentemente realizado dentro do contexto de um grupo, e muitos terapeutas gestálticos estão combinando abordagens psicológicas com alguma forma de trabalho do corpo. Essa abordagem, em múltiplos níveis, parece encorajar profundas experiências existenciais e, ocasionalmente, até transpessoais. O modo mais poderoso de ativar experiências oriundas de todos os níveis do inconsciente e, historicamente, uma das mais antigas formas de terapia experimental é o uso terapêutico de psicodélicos. Os princípios básicos e os aspectos práticos da terapia psicodélica foram minuciosamente expostos por Stanislav Grof, com vistas às suas possíveis aplicações futuras quando forem abrandadas as restrições legais causadas pelo abuso generalizado de LSD. Além disso, podem ser usadas várias abordagens reichianas para energizar o organismo de modo similar através de manipulações físicas. O próprio Grof, com sua esposa Cristina, integrou a hiperaeração, a música evocativa e o trabalho do corpo num método terapêutico que pode induzir experiências surpreendentemente intensas após um período relativamente curto de respiração rápida e profunda. O princípio básico é encorajar o cliente a concentrar-se na respiração
e em outros processos físicos no interior do corpo, e a desligar-se ao máximo de toda análise intelectual, entregando-se às sensações e emoções. Na maioria dos casos, a respiração e a música levaram por si sós a resolução bem-sucedida dos problemas detectados. As questões residuais, se houver, são manipuladas através do trabalho do corpo, durante o qual o terapeuta procura facilitar experiências, ampliando os sintomas e sensações manifestos e ajudando a descobrir formas apropriadas de expressá-los, através de sons, movimentos, posturas ou quaisquer outros meios não verbais. Depois de experimentar esse método por muitos anos, Groff convenceu-se de que ele representa uma das mais promissoras abordagens para a psicoterapia e a autoexploração. Massa, né? Outra forma de terapia experimental, que é essencialmente uma abordagem neo-reichiana, é a terapia primal, desenvolvida por Arthur Janov. Baseia-se na ideia de que as neuroses são tipos simbólicos de comportamento que representam as defesas da pessoa contra a excessiva dor associada a traumas da infância. O objetivo consiste em superar as defesas e elaborar até o fim das dores primais, vivenciando-as totalmente ao mesmo tempo em que são revividas as recordações dos eventos que as causaram. O principal método de indução dessas experiências é o grito primal, um som involuntário, profundo e impetuoso que expressa numa forma condensada a reação da pessoa a traumas passados. Segundo Janov, sucessivas camadas de dor bloqueada podem ser gradualmente eliminadas desse modo, por sessões repetidas de gritos primais. Nunca tinha ouvido falar. Embora as entusiásticas declarações iniciais de Janov sobre a eficácia de seu método não tenham resistido ao teste do tempo, a terapia primal representa uma abordagem experimental extremamente poderosa. Lamentavelmente, o sistema conceitual de Janov não é suficientemente amplo para explicar as experiências transpessoais que sua técnica é suscetível de desencadear. Por essa razão, vários praticantes da terapia primal dissociaram-se recentemente de Janov e formaram escolas alternativas, que continuam usando as técnicas básicas dele, mas procuram formular uma estrutura teórica mais compreensível. Faz sentido. Os modernos psicoterapeutas avançaram claramente muito além do modelo biomédico de onde a psicoterapia originalmente emergiu. O processo terapêutico já deixou de ser visto como um tratamento de doenças para ser considerado uma aventura de autoexploração. O terapeuta não desempenha um papel dominante, mas torna-se o facilitador de um processo em que o paciente é o principal protagonista e tem plena responsabilidade. O terapeuta cria um ambiente propício à autoexploração e atua como um guia, enquanto esse processo se desenrola. Para assumir tal papel, os psicoterapeutas necessitam de qualidades muito diferentes das requeridas na psiquiatria convencional. O treinamento médico pode ser útil, mas não é suficiente, de forma alguma, e até mesmo o conhecimento de técnicas terapêuticas específicas não é essencial, uma vez que estas podem ser adquiridas num prazo relativamente curto. Os atributos essenciais de um bom psicoterapeuta são qualidades pessoais, como o calor humano e a autenticidade, a capacidade de ouvir e mostrar empatia e a disposição para participar das experiências intensas de outra pessoa. Além disso, é vital o próprio estágio de autorrealização e conhecimento experimental de todo o espectro de consciência por parte do terapeuta. A estratégia básica da nova psicoterapia experimental requer, para que sejam obtidos os melhores resultados terapêuticos, que tanto o terapeuta quanto o paciente deixem de lado, tanto quanto seja possível, suas respectivas estruturas conceituais, as previsões, os pressentimentos e as expectativas. Durante todo o processo experimental, ambos devem se mostrar abertos e ousados, prontos para seguir o fluxo de experiência com uma confiança profunda, em que o organismo descobrirá seu próprio caminho para curar-se e evoluir. A experiência demonstrou que, se o terapeuta estiver disposto
a encorajar e apoiar tal jornada curativa, mesmo sem compreendê-la totalmente, e o paciente pronto para aventurar-se em território desconhecido, eles serão recompensados por extraordinárias realizações terapêuticas. Completada a experiência, eles poderão tentar analisar o que aconteceu, caso se sintam inclinados a fazê-lo, mas devem também compreender que tal análise e conceituação, ainda que intelectualmente estimulante, terá muito pouca importância terapêutica. Tá, de modo geral, os terapeutas observam que, quanto mais completa é uma experiência, menos análise e interpretação são requeridas. Um padrão experimental completo, ou Gestalt, tende a ser auto-evidente e autoavaliante para a pessoa cuja psique o produz. Portanto, a conversação que se segue a uma sessão terapêutica consistirá numa feliz experiência de participação, em vez de uma luta penosa para se entender o que aconteceu. Ao se aventurarem a fundo nos domínios existenciais e transpessoais da consciência humana, os psicoterapeutas terão que estar preparados para enfrentar experiências, às vezes tão incomuns, que desafiam qualquer tentativa de explicação racional. Experiências de natureza tão extraordinária são relativamente raras, mas até as formas mais brandas de experiência existencial e transpessoal apresentarão sérios desafios às estruturas conceituais convencionais dos psicoterapeutas e de seus pacientes, e a resistência intelectual às experiências emergentes tenderá a impedir o processo curativo. A adesão obstinada a uma concepção mecanicista da realidade, a uma noção linear de tempo ou a um conceito limitado de causa e efeito, pode converter-se num poderoso mecanismo de defesa contra o surgimento de experiências transpessoais e interferir, portanto, no processo terapêutico. É verdade. Como assinalou Groff, o obstáculo fundamental às terapias experimentais já não é de natureza emocional ou física, mas assume a forma de uma barreira cognitiva. Os praticantes de psicoterapias experimentais serão, pois, muito mais bem-sucedidos se estiverem familiarizados com o novo paradigma que agora está emergindo da física moderna, da biologia sistêmica e da psicologia transpessoal, a fim de que possam oferecer aos seus pacientes não só poderosas estimulações de experiências, mas também uma correspondente expansão cognitiva. Que legal, né, gente? Não sabia que ele ia fazer essa associação toda. Acabou que na minha jornada de psicóloga eu fiz a formação de psicologia transpessoal para conhecer e entender melhor, e a Gestalt, na formação em Gestalt terapia. E é justamente o que ele está falando que tem a ver com essa nova visão de mundo, né? Essa mudança de paradigma. Muito massa mesmo. Então tá, meus queridos, chegamos ao final do capítulo 11. Acabou então aqui na página 378. Como este vídeo está muito curtinho e eu ainda tenho tempo, posso continuar, eu vou iniciar a leitura 12, da página 12, tá bom? Do capítulo 12, que se chama A Passagem para a Idade Solar. E vamos ver se a gente consegue concluir hoje, né, gente? Depois quero trazer outro livrinho bem legal também. Mas acho que essa leitura tá muito massa, cara. Muito boa, né? E acho que rola. Dá continuidade agora. Vamos nessa? Prontinho? Vou tomar uma aguinha e já volto. Hello! Vamos voltar então. Até mudei de lugar pra gente poder começar o nosso próximo capítulo 12, A Passagem para a Idade Solar. Vamos lá? A visão sistêmica da vida é uma base apropriada tanto para as ciências do comportamento e da vida quanto para as ciências sociais, e especialmente a economia. A aplicação de conceitos sistêmicos para descrever processos e atividades econômicos é particularmente urgente, porque praticamente todos os nossos problemas econômicos atuais são problemas sistêmicos que já não podem ser entendidos dentro do âmbito da visão de mundo da ciência newtoniana cartesiana. Os economistas convencionais, sejam neoclássicos, marxistas, keynesianos ou pós-keynesianos,
carecem geralmente de uma perspectiva ecológica. Os economistas tendem a dissociar a economia do contexto ecológico em que ela está inserida e a descrevê-la em termos de modelos teóricos simplistas e altamente irrealistas. A maioria dos seus conceitos básicos estritamente definidos e usados sem o pertinente contexto ecológico já não é apropriada para mapear as atividades econômicas no mundo fundamentalmente interdependente. Verdade. A situação é ainda agravada pelo fato de a maioria dos economistas, num esforço mal orientado em busca do rigor científico, evitar explicitamente reconhecer o sistema de valores em que seus modelos se baseiam e tacitamente aceitar o conjunto de valores altamente desequilibrado que domina a nossa cultura e está consubstanciado em nossas instituições sociais. Esses valores levaram a uma exagerada ênfase na tecnologia pesada, no consumo perdulário e na rápida exploração dos recursos naturais, tudo motivado pela persistente obsessão com o crescimento. O crescimento econômico, tecnológico e institucional indiferenciado ainda é visto pela maioria dos economistas como sinal de uma economia saudável. Embora esteja causando hoje desastres ecológicos, crimes empresariais generalizados, desintegração social e uma probabilidade sempre crescente de guerra nuclear. Saudável isso, né? Paradoxalmente, os economistas são, de modo geral, incapazes de adotar uma visão dinâmica, apesar de sua insistência no crescimento. Tendem a congelar a economia arbitrariamente em sua estrutura institucional atual, em lugar de a verem como um sistema em contínua mudança e evolução, dependente dos sistemas ecológicos e sociais cambiantes em que ela está inserida. As teorias econômicas de hoje perpetuam configurações passadas de poder e distribuição desigual de riqueza no seio de economias nacionais e entre os países desenvolvidos e o terceiro mundo. As companhias gigantescas dominam as cenas nacionais e a global. Seu poderio econômico e político impregna praticamente todas as facetas da vida pública, enquanto alguns economistas ainda parecem acreditar na existência dos mercados livres e da concorrência perfeita de Adam Smith. Muitas dessas companhias gigantescas são agora instituições obsoletas que geram tecnologias poluidoras e socialmente desintegradoras e empatam capitais, energia e recursos incapazes de adaptar seus usos às novas necessidades do nosso tempo. A abordagem sistêmica da economia possibilitará introduzir alguma ordem no presente caos conceitual, proporcionando aos economistas uma perspectiva ecológica que se faz urgentemente necessária. De acordo com a concepção sistêmica, a economia é um sistema vivo, composto de seres humanos e organizações sociais, em contínua ação entre si e com os ecossistemas circundantes de que nossas vidas dependem. Tal como os organismos individuais, os ecossistemas são sistemas auto-organizadores e autorreguladores, em que animais, plantas, micro-organismos e substâncias inanimadas estão ligados através de uma teia complexa de interdependência que envolvem a permuta de matéria e energia em ciclos contínuos. As relações lineares de causa e efeito só ocorrem muito raramente nesses ecossistemas, e os modelos lineares não são muito úteis para descrever as interdependências funcionais dos sistemas sociais. Vou ler de novo essa parte. As relações lineares de causa e efeito, isso é... Minha mente foi para outro lugar agora, desculpa. As relações lineares de causa e efeito só ocorrem muito raramente nesses ecossistemas, e os modelos lineares não são muito úteis para descrever as interdependências funcionais dos sistemas sociais e econômicos, neles inseridos e sua tecnologia, né? Nossa, que parágrafo gigante. Que frase gigantesca. Sem vírgula. Tá. O reconhecimento da natureza não linear de toda a dinâmica de sistemas é a própria essência da consciência ecológica. A essência da sabedoria sistêmica, como a chama Bateson.
Esse tipo de sabedoria é característico das culturas tradicionais, não alfabetizadas, mas foi tristemente negligenciado em nossa sociedade super racional e mecanizada. A sabedoria sistêmica baseia-se num profundo respeito pela sabedoria da natureza, a qual é totalmente compatível com os insights da ecologia moderna. Nosso meio ambiente natural consiste em ecossistemas habitados por incontáveis organismos que coevoluíram durante bilhões de anos, usando e reciclando continuamente as mesmas moléculas de solo, água e ar. Os princípios organizadores desses ecossistemas devem ser considerados superiores aos das tecnologias humanas, baseadas em intervenções recentes e, com muita frequência, em projeções lineares a curto prazo. O respeito pela sabedoria da natureza é ainda corroborado pelo insight de que a dinâmica da auto-organização em ecossistemas é basicamente a mesma que a dos organismos humanos, o que nos força a compreender que nosso meio ambiente natural é não só vivo, mas também inteligente, né? A inteligência dos ecossistemas, em contraste com tantas instituições humanas, manifesta-se na tendência predominante para estabelecer relações de cooperação que facilitam a integração harmoniosa de componentes sistêmicos em todos os níveis de organização. O estado de interligação não linear dos sistemas sociais e econômicos não é isso. O estado de interligação não linear dos sistemas vivos sugere imediatamente duas importantes regras para a administração de sistemas sociais e econômicos. Em primeiro lugar, há uma dimensão ótima para cada estrutura, organização e instituição e a maximização de qualquer variável, lucro, eficiência, o PNB, por exemplo, destruirá inevitavelmente o sistema maior. Em segundo lugar, quanto mais uma economia se baseia na reciclagem contínua de seus recursos naturais, mais está em harmonia com o meio ambiente circundante. Boa. Nosso planeta está hoje não tão densamente povoado que praticamente todos os sistemas econômicos são interligados e interdependentes. Os mais importantes problemas de hoje são problemas globais. As escolhas sociais, vitais com que nos defrontamos já não são locais. Opções entre mais estradas, escolas e hospitais nem afetam meramente uma pequena parcela da população. São escolhas entre princípios de auto-organização, centralização ou descentralização, intensidade de capital ou intensidade de trabalho, tecnologia pesada ou tecnologia branda, que afetam, a sobrevivência da humanidade como um todo. Ao efetuar essas escolhas, será útil ter em mente que a interação dinâmica de tendências complementares é uma outra característica importante dos sistemas auto-organizadores. Como assinalou E.F. Schumacher, o ponto crucial da vida econômica e, na verdade, da vida em geral, é que ela requer constantemente a reconciliação viva de opostos que, em lógica estrita, são irreconciliáveis. O estado de interligação global de nossos problemas e a virtude das empresas descentralizadas, em pequena escala, representam um desses pares de opostos complementares. A necessidade de equilibrar os dois encontrou eloquente expressão no slogan "Pense globalmente, atue localmente". Olha que legal. Um segundo insight facilitado pela abordagem sistêmica é a compreensão de que a dinâmica de uma economia, como a de qualquer outro sistema vivo, é suscetível de ser dominada por flutuações. Com efeito, numerosos padrões econômicos cíclicos com diferentes periodicidades foram recentemente observados e analisados, além das oscilações a curto prazo estudadas por Keynes. J. Forrester e seu grupo de dinâmica de sistemas identificaram 3 ciclos distintos. Um ciclo de 5 a 7 anos, que é muito pouco influenciado por mudanças nas taxas de juros e outras manipulações keynesianas, mas que, por outro lado, reflete a interação entre emprego e balanços.
um ciclo de 18 anos aí, relacionado com... Ah, não, é o outro, né? Será? Um ciclo de 18 anos relacionado com o processo de investimentos e um ciclo de 50 anos, que, segundo Forrester, tem um mais forte efeito sobre o comportamento da economia, mas é de natureza inteiramente diferente, refletindo a evolução das tecnologias, tais como estradas de ferro, automóveis e computadores. Um momento. Outro exemplo de importantes flutuações econômicas é o conhecido ciclo de crescimento-declínio, os contínuos colapsos e construção de estruturas que envolvem a reciclagem de todas as partes componentes. Hazel Henderson registrou a lição a ser extraída desse fenômeno básico da vida. Assim como a decomposição das folhas do ano passado fornece o humus para o novo crescimento na primavera seguinte, algumas instituições devem declinar e desintegrar-se para que seus componentes de capital, terra e talentos humanos possam ser usados para criar novas organizações. De acordo com a concepção sistêmica, uma economia, como qualquer sistema vivo, será saudável se estiver num estado de equilíbrio dinâmico, caracterizado por flutuações contínuas de suas variáveis. Para realizar e manter esse sistema econômico saudável, é crucial preservar a flexibilidade ecológica de nosso meio ambiente natural, assim como criar a flexibilidade social necessária à adaptação a mudanças ambientais. Para Bateson, a flexibilidade social é um recurso tão precioso quanto o petróleo. Além disso, necessitaremos de muito maior flexibilidade de ideias, porque os padrões econômicos mudam e evoluem continuamente, e por conseguinte não podem ser descritos de modo adequado, exceto numa estrutura conceitual, que seja ela própria capaz de mudar e evoluir. Para se descrever a economia apropriadamente, em seu contexto social e ecológico, os conceitos básicos e as variáveis das teorias econômicas devem estar relacionadas com aqueles que são usados para descrever sistemas sociais e ecológicos. Isso implica que a tarefa de mapear a economia exigirá uma abordagem multidisciplinar. Ela não pode mais ficar unicamente entregue aos economistas, mas deve ser suplementada por contribuições da tecnologia, sociologia, ciência política, antropologia, psicologia e outras disciplinas. Tal como os profissionais da área da saúde, os investigadores dos fenômenos econômicos precisam trabalhar em equipes multidisciplinares, usando diferentes métodos e perspectivas e concentrando-se em diferentes níveis sistêmicos, a fim de elucidarem os diferentes aspectos e implicações das atividades econômicas. Tal abordagem multidisciplinar das análises econômicas já é visível em certo número de livros recentes escritos por não economistas sobre assuntos que antes pertenciam exclusivamente ao domínio da ciência econômica. Só um momentinho. Tal abordagem multidisciplinar das análises econômicas já é visível em certo número de livros recentes escritos por não economistas sobre assuntos que antes pertenciam exclusivamente ao domínio da ciência econômica. Contribuições inovadoras desse tipo incluem as de Richard Burner, cientista político, Barry Commoner, biólogo, Jay Forrester, analista de sistemas, Hazel Henderson, futuróloga, Frances Mourlapé, socióloga, Amory Lovins, físico, Howard Odum, engenheiro, e Theodore Roszak, historiador, para citar apenas alguns. Como foi assinalado por Kenneth Boulding, Hazel Henderson e muitos outros, a necessidade de abordagens multidisciplinares para nossos atuais problemas econômicos requer o fim da economia como base predominante da política nacional. A economia é suscetível de permanecer como disciplina apropriada para fins contábeis, e várias análises de microáreas, mas seus métodos já não são adequados para o exame de processos macroeconômicos. Um novo papel importante para a economia será o de estimar, tão precisamente quanto possível, os custos sociais e ambientais das atividades econômicas, em dinheiro, saúde ou segurança, a fim de incorporá-los às contas de empresas privadas e públicas.
Espera-se que os economistas identifiquem as relações entre as atividades específicas no setor público. Por exemplo, o novo método contabilístico envolveria a transferência para as companhias de cigarro de uma considerável parcela dos custos médicos envolvidos no hábito de fumar e, para as destilarias, de uma porção correspondente dos custos sociais do alcoolismo. Olha só! O trabalho sobre novos modelos econômicos desse tipo está atualmente em curso e culminará finalmente numa redefinição do Produto Nacional Bruto e de outros conceitos afins. De fato, os economistas japoneses já começaram a reformulação do seu PNB em termos de um novo indicador, em que os custos sociais são deduzidos. Os modelos macroeconômicos terão que ser estudados dentro de uma estrutura baseada na abordagem sistêmica e que se utilize de um novo conjunto de conceitos e variáveis. Um dos principais erros de todas as escolas atuais de pensamento econômico é sua insistência em usar a moeda como a única variável para medir a eficiência dos processos de produção e distribuição. Com esse critério único, os economistas desprezam o importante fato de que a maioria das atividades econômicas do mundo consiste em sistemas informais de troca e produção, baseadas no valor de uso e em disposições recíprocas para partilha de bens e serviços. Ocorrendo tudo isso, me perdi. Ai, meu Deus do céu, que meu cachorrinho tá aqui pedindo comida, só um pouquinho. Não, vou terminar essa parte. Ocorrendo tudo isso fora das economias monetárias. À medida que um número cada vez maior dessas atividades, trabalhos domésticos, puericultura, assistência aos velhos e enfermos, se torna monetarizado e institucionalizado, os valores que permitem às pessoas fornecer serviços umas às outras gratuitamente acabam distorcidos. Dissolve-se a coesão social e cultural e a economia, o que não é surpreendente, né? Passa a apresentar uma produtividade declinante. Esse processo é acelerado pelo fato de que todo o conceito de moeda está ficando cada vez mais abstrato e desligado das realidades econômicas. Enquanto no sistema bancário e financeiro global de hoje as unidades de moeda podem ser distorcidas quase por capricho pelo poder das grandes instituições, o uso generalizado de cartões de crédito, bancos eletrônicos e sistemas de transferência de fundos por computador, além de muitos outros instrumentos da moderna tecnologia da informática e da comunicação, provocou um aumento nos níveis de complexidade, tornando quase impossível usar o dinheiro como um acurado sistema de controle das transações econômicas do mundo real. Olha que loucura! Na nova estrutura conceitual, a energia, tão essencial a todos os processos industriais, será uma das mais importantes variáveis para medir as atividades econômicas. Como os países industriais com tipos de vida semelhantes mostram crescentes disparidades no consumo de energia, estão começando a ser levantadas naturalmente questões sobre sua eficiência relativa na conversão de energia. A elaboração de modelos energéticos, que teve como pioneiro o ecologista e engenheiro Howard Odum, agora está sendo desenvolvida em muitos países graças a cientistas imaginativos de várias disciplinas. Apesar de muitos problemas por resolver e de diferenças de métodos, o mapeamento de fluxos de energia está se tornando rapidamente um método mais confiável para análises macroeconômicas do que as abordagens monetárias convencionais. A medição da eficiência dos processos de produção em termos de energia líquida, a qual está sendo hoje amplamente aceita, sugere a entropia, uma quantidade relacionada com a dissipação da energia. Como uma outra variável importante para análise de fenômenos econômicos. Aqui, eu vou ler essa partezinha que eu acho que ficou confusa, né? A medição da eficiência dos processos de produção em termos de energia líquida, a qual está sendo hoje amplamente aceita, sugere a entropia, que é uma quantidade relacionada com a dissipação de energia.
Sugere a entropia como uma outra variável importante para a análise de fenômenos econômicos. O conceito de entropia foi introduzido na teoria econômica por Nicholas Georgescu-Roegen, cuja obra tem sido descrita como a primeira reformulação abrangente da economia desde Marx e Keynes. Segundo Georgescu-Roegen, a dissipação de energia, tal como é descrita pela segunda lei da termodinâmica, é importante tanto para o desempenho de máquinas a vapor, como para o funcionamento de uma economia. Uau! Assim como a eficiência termodinâmica de máquinas é limitada pelo atrito e por outras formas de dissipação de energia, também os processos de produção nas sociedades industriais produzirão inevitavelmente atritos sociais e dissiparão parte da energia e dos recursos da energia em atividades improdutivas. Henderson sublinhou que a dissipação de energia atingiu tais proporções em muitas das sociedades industriais avançadas de hoje, que os custos de atividades improdutivas, manutenção de tecnologias complexas, administração de vastas burocracias, mediação de conflitos, controle da criminalidade, proteção dos consumidores e do meio ambiente, etc., absorvem uma parcela cada vez maior do PNB e, portanto, levam a inflação a índices sempre crescentes. Henderson criou o termo estado de entropia para o estágio de desenvolvimento econômico em que os custos de coordenação e manutenção burocráticas excedem a capacidade produtiva da sociedade e todo o sistema só sobra sob seu próprio peso e complexidade. Para evitar um futuro tão sombrio, será necessário julgar as necessidades e tecnologias econômicas não em termos de eficiência econômica estritamente definida, mas em termos de eficiência termodinâmica, o que equivale a uma radical mudança de prioridades. Por exemplo, uma análise econômica em termos de energia e entropia deixa claro que os atuais gastos militares sustentam as atividades mais dissipativas e intensamente consumidoras de energia de que os seres humanos são capazes. Na medida em que convertem diretamente em desperdício e destruição grandes quantidades de energia e materiais armazenados, sem satisfazer quaisquer necessidades humanas básicas. Pensa! Tal como os conceitos de eficiência e PNB, os de produtividade e lucro terão que ser também definidos dentro de um amplo contexto ecológico e relacionados com as duas variáveis básicas de energia e entropia. Entretanto, ao fazê-lo, será importante ter em mente que, embora a entropia seja extremamente útil como variável para análises econômicas, a estrutura da termodinâmica clássica em que ela se originou é muito limitada. Especificamente, não é adequado para descrever sistemas vivos, auto-organizadores, sejam eles organismos individuais, sistemas sociais ou ecossistemas, para os quais a teoria de Prigogine forneceu uma descrição muito mais apropriada. Recentes análises econômicas em termos de entropia consideraram, por vezes erroneamente, a segunda lei da termodinâmica, como se essa fosse uma lei absoluta da natureza. E tem que ser modificada a fim de se tornarem compatíveis com a nova teoria da auto-organização. Por exemplo, o conceito de complexidade tecnológica e organizacional terá que ser refinado e relacionado com o estado dinâmico do sistema em consideração. Segundo Eric Jantsch, a complexidade de um sistema só é limitada se ele for rígido, inflexível e isolado do meio ambiente. Os sistemas auto-organizadores em contínua interação com o meio ambiente são capazes de aumentar tremendamente sua complexidade, abandonando a estabilidade estrutural em favor da flexibilidade da evolução sem limites. Logo, a eficiência de nossas tecnologias e instituições sociais dependerá não só de sua complexidade, mas também de sua flexibilidade e de seu potencial de mudança. Quando adotamos uma perspectiva ecológica e usamos os conceitos apropriados para analisar processos econômicos,
torna-se evidente que nossa economia, nossas instituições sociais e nosso meio ambiente natural estão seriamente desequilibrados. Nossa obsessão com o crescimento e a expansão levou-nos a maximizar um número excessivo de variáveis por períodos prolongados. PNB, lucros, o tamanho das cidades e das instituições sociais, etc. E o resultado foi uma perda geral de flexibilidade. Tal como em organismos individuais, esse desequilíbrio e a ausência de flexibilidade podem ser descritos em termos de estresse, e os vários aspectos de nossa crise podem ser considerados os múltiplos sintomas desse estresse social e ecológico. Para restabelecer um equilíbrio saudável, teremos de repor aquelas variáveis que foram sobrecarregadas em níveis controláveis. Isso incluirá, entre muitas outras medidas, a descentralização de populações e atividades industriais, o desmantelamento das companhias gigantescas e de outras instituições sociais, a redistribuição de riqueza e a criação de tecnologias flexíveis e preservadoras de recursos. Bem utópico, né, gente? Mas eu concordo 100%. Como em todo e qualquer sistema auto-organizador, a recuperação do equilíbrio e da flexibilidade pode ser efetivamente conseguida através da autotranscendência, avançando-se de um estado de instabilidade ou crise para novas formas de organização. O crescimento indiferenciado tende a caminhar de mãos dadas com a fragmentação, a confusão e o colapso geral da comunicação. Os mesmos fenômenos são característicos do câncer em nível celular, sendo o termo crescimento canceroso muito apropriado para o crescimento excessivo de nossas cidades, tecnologias e instituições sociais. Como existe uma interação contínua entre o indivíduo e seu meio ambiente natural e social, as consequências desse crescimento canceroso são perniciosas para homens e mulheres, assim como para a economia e o ecossistema. Muito triste, né? O restabelecimento do equilíbrio social e ecológico também contribuirá para melhorar a saúde no plano individual. Rosak, assim, resumiu a interdependência entre o bem-estar individual e o do ecossistema planetário. As necessidades do planeta são as necessidades da pessoa. Os direitos da pessoa são os direitos do planeta. O restabelecimento do equilíbrio e da flexibilidade em nossas economias, tecnologias e instituições sociais só será possível se for acompanhado por uma profunda mudança de valores. Contrariamente às crenças convencionais, os sistemas de valores e a ética não são periféricos em relação à ciência e à tecnologia, mas constituem sua própria base e força propulsora. Por conseguinte, a mudança para um sistema social e econômico equilibrado exigirá uma correspondente mudança de valores, da autoafirmação e da competição para a cooperação e a justiça social, da expansão para a conservação, da aquisição material para o crescimento interior. Né, gente? Aqueles que começaram a realizar essa mudança descobriram que ela não é restritiva, mas pelo contrário, libertadora e enriquecedora. Como escreveu Walter Weishaupt em seu livro Alienation and Economics, as dimensões fundamentais de escassez na vida humana não são econômicas, mas existenciais. Estão relacionadas com nossas necessidades de lazer e contemplação, paz de espírito, amor, vida gregária e autorrealização, as quais são todas satisfeitas em graus muito superiores pelo novo sistema de valores. Como o nosso atual estado de desequilíbrio é, em grande parte, uma consequência do crescimento indiferenciado, a questão de escala desempenhará um papel central na reorganização de nossas estruturas econômicas e sociais. O critério de escala tem que ser a comparação com as dimensões humanas. O que é vasto, rápido ou congestionado demais em comparação com as dimensões humanas é grande demais. Ixi, Maria! Tem coisa, né, gente? Meu Deus! Até para ir na padaria tem fila.
As pessoas que têm de lidar com estruturas, organizações ou empresas de dimensões tão inumanas sentir-se-ão invariavelmente ameaçadas, alienadas, oprimidas, despojadas de sua individualidade, e isso afetará de modo muito significativo a qualidade de sua vida, né? Aqui tem uma pessoa que eu conheço hoje que tá sofrendo muito por causa disso. Uma não, né? São várias. Mas eu pensei numa especificamente agora. A importância da escala está ficando cada vez mais evidente, até de um ponto de vista estritamente econômico, na medida em que um número cada vez maior de grandes empresas é prejudicado por uma excessiva centralização e por vulnerabilidade de tecnologias complexas interligadas. A energia calorífica desperdiçada pelas grandes usinas elétricas norte-americanas nos processos de geração e transmissão para os pontos de consumo seria mais do que o suficiente para aquecer todas as casas nos Estados Unidos. Analogamente, os custos crescentes de transporte de mercadorias através do país não demorarão muito a tornar possível que empresas regionais e locais voltem a competir com as companhias de âmbito nacional. Ao mesmo tempo, a criação de tecnologias descentralizadas em pequena escala será a única solução para o problema da excessiva regulamentação federal, que se tornou uma das mais perturbadoras consequências do crescimento indiferenciado. No processo de descentralização, muitas das grandes companhias norte-americanas obsoletas, consumidoras vorazes de recursos, terão forçosamente que passar por transformações profundas e, em alguns casos, fechar as portas. E necessitaremos de uma nova estrutura legal para esclarecer e redefinir a natureza da empresa privada e a responsabilidade da pessoa jurídica. Em todas essas considerações, a tarefa mais importante será atingir o equilíbrio. Nem tudo precisa ser descentralizado. Alguns grandes sistemas, como a telefonia e outros sistemas de comunicação, devem ser mantidos. Outros, como o transporte de massa, precisam crescer. Mas todo esse crescimento deve ser limitado, mantendo-se um equilíbrio dinâmico entre o crescimento e o declínio, para que o sistema como um todo permaneça flexível e aberto à mudança. Entre os muitos exemplos de crescimento excessivo, a expansão das cidades é uma das maiores ameaças ao equilíbrio social e ecológico. A desurbanização será, portanto, um aspecto crucial do retorno a uma escala mais humana. Como argumentou Rosak, de forma convincente, o processo de desurbanização não é algo que precise ser imposto. Basta apenas que se lhe permita acontecer. Numerosas pesquisas de opinião mostraram que apenas uma pequena minoria de habitantes citadinos vive na metrópole porque gosta. Olha isso, né, gente? A maioria esmagadora prefere as pequenas cidades do interior, as áreas residenciais suburbanas ou as fazendas, mas não dispõe de meios para isso. O que precisamos fazer, portanto, é refrear o crescimento das cidades, criar incentivos econômicos adequados, tecnologias e programas de assistência que permitam às pessoas que assim o desejem passar da vida urbana para a rural, né? Considerações análogas são aplicáveis à descentralização do poder político. Durante a segunda metade do século XX, tornou-se cada vez mais evidente que a nação-estado já não é viável como uma unidade eficaz de governo. É grande demais para os problemas de suas populações locais e, ao mesmo tempo, confinada por conceitos excessivamente estreitos para os problemas de interdependência global. Os governos nacionais altamente centralizados de hoje não são capazes de atuar localmente nem de pensar globalmente. Assim, a descentralização política e o desenvolvimento regional tornaram-se necessidades urgentes de todos os grandes países. Essa descentralização do poder econômico e político terá de incluir a redistribuição da produção e da riqueza, né?
entre as nações industriais e o terceiro mundo. Finalmente, distribuição da produção e da riqueza para que haja um equilíbrio entre alimentos e populações dentro dos países e entre as nações industriais e o terceiro mundo. Finalmente, no nível planetário, o reconhecimento de que não podemos gerir o planeta, mas temos que nos integrar harmoniosamente em seus múltiplos sistemas auto-organizadores, exige uma nova ética planetária e novas formas de organização política. Regressar a uma escala mais humana não significará um retorno ao passado, mas exigirá, pelo contrário, o desenvolvimento de novas e engenhosas formas de tecnologias e organização social. Grande parte de nossa tecnologia convencional, consumidora intensiva de recursos e altamente centralizada, é hoje obsoleta. Energia nuclear, carros de alto consumo de gasolina, agricultura subsidiada pelo petróleo, instrumentos computadorizados de diagnóstico e muitos outros empreendimentos de alta tecnologia são antiecológicos e inflacionários e perniciosos para a saúde. Embora essas tecnologias envolvam frequentemente as mais recentes descobertas na eletrônica, na química e em outros campos da ciência moderna, o contexto em que são desenvolvidas e aplicadas é o da concepção cartesiana da realidade. It's true. Elas devem ser substituídas por novas formas de tecnologia que incorporem princípios ecológicos e sejam compatíveis com o novo sistema de valores. Muitas dessas tecnologias alternativas já estão sendo desenvolvidas, tendem a ser descentralizadas e a operar em pequena escala, a ser sensíveis às condições locais e planejadas para aumentar a autossuficiência, propiciando assim um grau máximo de flexibilidade. São frequentemente qualificadas de tecnologias brandas, porque seu impacto sobre o meio ambiente é substancialmente reduzido pelo uso de recursos renováveis e por uma constante reciclagem de materiais. Coletores de energia solar, geradores eólicos, lavoura orgânica, produção e processamento regional e local de alimentos, e reciclagem de produtos residuais são exemplos de tais tecnologias brandas. Em vez de se basearem nos princípios e valores da ciência cartesiana, elas incorporam os princípios observados nos ecossistemas naturais, refletem, pois, a sabedoria sistêmica. Como observou Schumacher, a sabedoria exige uma nova orientação da ciência e da tecnologia para o organismo, o moderado, o não violento, o elegante e o belo. Tal de redirecionamento da tecnologia oferece enormes oportunidades para a criatividade, o espírito empreendedor e a iniciativa da humanidade. As novas tecnologias não são, em absoluto, menos sofisticadas do que as antigas, mas seu refinamento é de uma espécie diferente. Aumentar a complexidade, deixando simplesmente que tudo cresça, não é difícil, mas recuperar elegância e flexibilidade requer sabedoria e visão criativa. À medida que os nossos recursos físicos se tornam mais escassos, também se evidencia que devemos investir mais nas pessoas, né? O único recurso que possuímos em abundância. Com efeito, a consciência ecológica torna óbvio que temos de conservar nossos recursos físicos e desenvolver nossos recursos humanos. Em outras palavras, o equilíbrio ecológico requer o pleno emprego. É isso, precisamente, que novas tecnologias facilitam, operando em pequena escala e sendo descentralizadas. Só um pouquinho que eu vou pedir para a roncadora aqui parar. Pronto, sonho voltando, acho que acordou. À medida que os nossos recursos físicos se tornam mais escassos, também se evidencia que devemos investir mais nas pessoas. O único recurso que possuímos em abundância. Com efeito, a consciência ecológica torna óbvio que temos de conservar nossos recursos físicos e desenvolver nossos recursos humanos. Em outras palavras,
Eu já li? Não, né? O equilíbrio ecológico requer o pleno emprego. É isso, precisamente, o que as novas tecnologias facilitam. Operando em pequena escala e sendo descentralizadas, elas tendem a se tornar consumidoras intensivas de mão de obra, ajudando, portanto, a estabelecer um sistema econômico não inflacionário e ambientalmente benigno. A mudança de tecnologias pesadas para brandas é mais urgentemente necessária nas áreas relacionadas com a produção de energia. Como foi enfatizado no capítulo anterior, as raízes mais profundas de nossa atual crise energética situam-se nos modelos de produção e consumo perdulário, que se tornaram característicos de nossa sociedade. Para resolver a crise, não necessitamos de mais energia, o que apenas agravaria nossos problemas, mas de profundas mudanças em nossos valores, atitudes e estilos de vida. Pois é. Entretanto, ao mesmo tempo em que perseguimos essa meta a longo prazo, também precisamos mudar nossa produção de energia dos recursos não renováveis para os renováveis e das tecnologias pesadas para as brandas, a fim de alcançarmos o equilíbrio ecológico. A política energética da maioria dos países industrializados reflete o que Amory Lovins, físico e consultor energético de numerosas organizações, chamou o caminho da energia pesada, Hard Energy Path, em que a energia é produzida a partir de recursos não renováveis, petróleo, gás natural, carvão e urânio, por meio de tecnologias altamente centralizadas que rigidamente programadas, antieconômicas e nocivas à saúde. A energia nuclear é, de longe, o componente mais perigoso do mundo da energia pesada. Ao mesmo tempo, está se convertendo rapidamente na mais ineficaz e antieconômica fonte energética. Uma eminente técnica em investimentos em empresas de serviços públicos concluiu uma investigação minuciosa da indústria nuclear com a seguinte e arrasadora declaração. My gosh. A conclusão a que podemos chegar é que, de um ponto de vista estritamente econômico, confiar na fissão nuclear como fonte primária de nossos suprimentos de energia estável constituirá uma loucura econômica em escala sem paralelo em toda a história. À medida que a opção nuclear está ficando cada vez mais irrealista e a maciça dependência dos países industrializados em relação ao petróleo aumenta o risco de confrontações militares, governos e representantes da indústria energética estão procurando ansiosamente numerosas alternativas. E como que não encontrou ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. Ou já encontrou? Acho que já, né? Ai, ai. Tá. Ok. Me perdi, né? Parece estar na mira. Fala-se com frequência na fusão nuclear. Desculpa, peraí. Tá. Assim fazendo, entretanto, eles ainda se apegam cegamente aos princípios obsoletos do caminho da energia pesada. A produção de combustíveis sintéticos a partir do carvão e do xisto betuminoso, que tem sido vigorosamente incentivada nestes últimos tempos, envolve ainda uma outra tecnologia que consome um excesso de recursos, é extremamente antieconômica e causa perturbações ambientais em grande escala. Fala-se com frequência na fusão nuclear, mas ela é por demais incerta para ser uma solução aceitável. Além disso, parece estar na mira da indústria nuclear, principalmente com o propósito de produzir plutônio, que seria depois usado em reatores de fissão. Todas essas formas de produção energética requerem maciços investimentos de capital e usinas centralizadas, com tecnologias complexas. São ineficientes e altamente inflacionárias e não criam um número significativo de empregos. As medidas de conservação e a energia solar poderiam gerar um número de empregos muitas vezes superior àquele oferecido pela indústria nuclear,
enquanto cada nova usina de eletricidade elimina cerca de 4.000 empregos líquidos. Gente, a única saída para a crise energética é adotar um caminho de energia branda, Soft Energy Path, o que, no pensamento de Lovens, tem 3 componentes principais: conservação de energia através de um consumo mais racional, utilização inteligente das atuais fontes de energia não renovável, como combustíveis de ponte, durante o período de transição, e rápido desenvolvimento de tecnologias brandas para a produção energética a partir de fontes renováveis. Essa tríplice abordagem, além de ambientalmente benigna e ecologicamente equilibrada, seria também a política energética mais eficiente e mais barata. Um estudo recente da Harvard Business School afirmou categoricamente que melhorias na eficiência de consumo e tecnologias brandas são as mais econômicas de todas as fontes de energia disponíveis, além de fornecerem mais e melhores empregos do que qualquer uma das outras opções. O caminho da energia branda deve ser adotado sem mais demora, como o papel dos combustíveis fósseis como ponte para as novas fontes energéticas renováveis é um elemento vital da transição necessária. Será crucial iniciar o processo de transição enquanto ainda dispomos de suficientes combustíveis fósseis para assegurar uma passagem sem tropeços. A longo prazo, a maior conservação de energia será conseguida com o abandono de nossos atuais modelos nocivos e antieconômicos de produção e consumo, em favor de um modo de vida ecologicamente harmonioso. Mas enquanto tem lugar essa profunda mudança, enormes poupanças energéticas podem ser obtidas, melhorando-se a eficiência do consumo de energia em toda a economia. Isso pode ser feito desde já, por meio das tecnologias existentes, ao mesmo tempo em que se mantêm os níveis atuais de atividade econômica. De fato, a conservação é nossa melhor fonte de energia a curto prazo, superando todos os combustíveis convencionais combinados. Isso foi espetacularmente confirmado pela observação de que no período de 1973 a 78, 95% de todos os novos suprimentos de energia na Europa provieram de um consumo mais eficiente. Assim, milhões de medidas de conservação individual adicionaram ao suprimento quase 20 vezes mais energia do que todas as outras novas fontes combinadas, incluindo todo o programa nuclear europeu. Durante o mesmo período, os Estados Unidos, sem se empenharem muito, obtiveram 72% de seus novos suprimentos de energia através de medidas de conservação, 2,5 vezes mais energia do que a de todas as outras novas fontes. Uma importante parte do consumo mais eficiente de energia consiste em utilizar o tipo apropriado para cada tarefa, o que significa aplicar o tipo de energia que permite a execução dessa tarefa do modo mais barato e eficaz. Nos Estados Unidos, a demanda de energia está assim distribuída: 58% para aquecimento e refrigeração, 34% para combustíveis líquidos movimentarem veículos e apenas 8% para os usos especiais que requerem eletricidade. Essa energia elétrica é de longe a mais dispendiosa e a eletricidade fornecida por uma nova usina custa cerca do triplo do preço do óleo cru em 1980, fixado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Assim, a eletricidade é flagrantemente desperdiçada no que se refere à maioria de nossas necessidades energéticas, e como já produzimos mais do que podemos consumir apropriadamente, a construção de novas usinas elétricas centralizadas aumentaria drasticamente a ineficiência de todo o sistema. Como diz Lovens, discutir sobre que a espécie de nova usina elétrica deve ser construída é como sair para comprar mobiliário antigo de estilo para queimar no fogão. Não é de mais eletricidade que precisamos, mas de uma maior variedade de fontes energéticas que possam harmonizar-se mais adequadamente com nossas necessidades.
Uma vez que usamos mais da metade de nosso suprimento energético para aquecimento, as maiores economias podem ser conseguidas mediante o isolamento térmico mais eficiente de nossos edifícios. É hoje tecnicamente possível e altamente efetivo, no tocante aos custos, construir edifícios tão bem calafetados que praticamente dispensem o aquecimento de seu interior, mesmo em climas frios. E pode-se dizer que muitos edifícios existentes estão bem perto desse padrão. Outro importante meio de aumentar a eficiência do consumo energético é a chamada cogeração de calor e eletricidade úteis. Um cogerador é um dispositivo que aproveita o calor produzido na geração de eletricidade em vez de o lançar perdulariamente no meio ambiente. Qualquer máquina que produza movimento, queimando um combustível, também pode ser usada como um cogerador. Instalado num edifício, pode operar eficientemente os sistemas de aquecimento e refrigeração e, ao mesmo tempo, fazer funcionar seus aparelhos elétricos. Desse modo, a energia contida no combustível pode se tornar útil, com até 90% de eficiência, ao passo que a geração convencional de eletricidade usaria, no máximo, apenas 30% ou 40% da energia de combustível. Numerosos estudos recentes apuraram que o efeito combinado da cogeração e do isolamento aperfeiçoado, a par de uma maior eficiência em carros e máquinas, resultaria numa economia de energia de 30% a 40%, sem quaisquer mudanças em nossos padrões de vida e atividades econômicas. Olha isso. A longo prazo, necessitamos de uma fonte energética que seja renovável, economicamente eficaz, eficiente e ambientalmente benigna. A energia solar é a única espécie de energia que satisfaz a todos esses requisitos. O Sol tem sido a principal fonte de energia do planeta há bilhões de anos. E a vida, em sua miríade de formas, tornou-se primorosamente adaptada à energia solar durante o longo curso da evolução planetária. Toda a energia que usamos, exceto a nuclear, representa alguma forma de energia solar armazenada. Quer queimemos madeira, carvão, petróleo ou gás, usamos energia originalmente irradiada para a Terra a partir do Sol e convertida quimicamente através da fotossíntese. O vento que impele os barcos à vela e impulsiona os moinhos de vento é um fluxo de ar causado pelo movimento ascendente de outras massas de ar aquecidas pelo Sol. A queda d'água que aciona nossas turbinas é parte do ciclo contínuo de água sustentado por radiação solar. Assim, praticamente todas as nossas fontes energéticas fornecemos energia solar sob uma ou outra forma. Entretanto, nem todas essas formas de energia são renováveis. No atual debate energético, a expressão energia solar é usada mais especificamente em referência às formas de energia que provêm de fontes inexauríveis ou renováveis. A energia solar, nesse sentido, está acessível em formas tão variadas quanto o próprio planeta. Em áreas florestais está presente como combustível sólido, madeira, em áreas agrícolas como combustível líquido ou gasoso, álcool ou metano derivados de plantas, em regiões montanhosas como energia hidrelétrica e em lugares onde venta muito, como energia gerada pelo vento, e em áreas ensolaradas pode ser transformada em eletricidade por células fotovoltaicas e em quase todo parte pode ser captada como calor direto. A maioria dessas formas de energia solar foi explorada por sociedades humanas ao longo dos tempos, por meio de tecnologias que o próprio tempo consagrou. O Departamento de Energia dos Estados Unidos adora chamar a energia solar de uma energia exótica, nova fonte energética. Mas, de fato, a transição solar não requer quaisquer inovações tecnológicas vultuosas. Ela envolve simplesmente a integração judiciosa de processos agrícolas e tecnológicos usados já há muito tempo em muitos setores de atividades de uma sociedade moderna. Contrariamente a uma concepção errônea muito divulgada, o problema do armazenamento de energia dessas fontes renováveis
já foi resolvido. E numerosos estudos mostraram que as tecnologias brandas existentes são suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades energéticas a longo prazo. De fato, muitas delas já estão sendo usadas com êxito por comunidades conscientes do poder solar. A característica mais evidente dessas tecnologias é sua natureza descentralizada. Como a energia irradiada do Sol se difunde por todo o planeta, usinas centralizadas de energia solar não teriam sentido algum, por serem inerentemente antieconômicas. As mais eficientes tecnologias de aproveitamento da energia solar envolvem dispositivos em pequena escala, a serem usados por comunidades locais, o que gera uma grande variedade de empregos e só apresenta efeitos benignos. Recorda-nos Barry Commoner, quando uma bomba falha num dispositivo solar, não há necessidade de chamar o presidente para visitar o local a fim de aplacar o medo de uma catástrofe. Um dos principais argumentos contra a energia solar diz que ela não é economicamente competitiva com as fontes de energia. Claro, só poderia ser isso, né, gente? Com as fontes de energia convencional. Isso não é verdade. Certas formas de energia solar já são competitivas. Outras podem sê-lo em poucos anos. Isso pode ser comprovado até mesmo sem que se questione a estreita noção de competitividade econômica, que despreza a maioria dos custos sociais gerados pela produção de energia convencional. Uma forma de energia solar que já pode ser utilizada com grande vantagem é o aquecimento solar. Tanto pode ser passiva quando o próprio edifício capta e armazena o calor, quanto ativa quando são usados coletores solares especiais. A energia proveniente do sol também pode ser empregada para refrigerar edifícios durante o verão. Os sistemas de aquecimento e refrigeração solar foram desenvolvidos intensamente nos últimos anos e representam hoje uma indústria vibrante e em rápida expansão, conforme documentado no relatório de Harvard Business School. Muitas pessoas ainda supõem que a energia solar seja algo para o futuro, à espera de um decisivo avanço tecnológico. Essa suposição representa um grande equívoco, pois o aquecimento solar ativo e passivo é uma alternativa aqui e agora para fontes energéticas convencionais. Outra tecnologia solar com grande potencial é a produção local de eletricidade por meio de células fotovoltaicas. Uma célula fotovoltaica é um dispositivo silencioso e imóvel que converte a luz solar em eletricidade. A principal matéria-prima usada na sua construção é o silício, que está presente em abundância na areia comum, sendo os processos de manufatura semelhantes aos usados pela indústria de semicondutores para construir transistores e circuitos integrados, os chips. No momento, as células fotovoltaicas ainda são demasiado caras para uso residencial, mas o mesmo ocorria com os transistores no início. De fato, a indústria fotovoltaica está passando agora pelos mesmos estágios da indústria de semicondutores, 2 décadas atrás. Quando os programas espaciais e militares americanos precisaram de equipamento eletrônico leve, investimentos federais maciços acarretaram uma grande redução dos custos de produção. Foi esse o começo da indústria que está agora produzindo milhões de rádios transistorizados, calculadores de bolso e relógios digitais de baixo custo. Do mesmo modo, as células fotovoltaicas foram usadas primeiramente para fornecer eletricidade aos satélites espaciais em órbita, e eram muito caras nessa época. Desde então, seus custos caíram drasticamente, embora seu mercado ainda seja bastante restrito. Para que elas se tornem competitivas com a eletricidade convencional, é necessária uma nova redução de custos para $500 por quilowatt, cerca de 1/10 do seu preço atual, o que poderia ser facilmente conseguido com um substancial investimento federal na tecnologia fotovoltaica. Um estudo recente pela Federal Energy Administration estimou que a requerida redução de preço para $500 por quilowatt
seria obtida com uma encomenda governamental de 152 mil kW de células fotovoltaicas, a serem fornecidas num prazo de 5 anos, pelo preço total de menos de $500 milhão. Essa estimativa compara-se mais do que favoravelmente com os $2 bilhões de verbas federais destinadas ao reator nuclear regenerador Brother de Clinch River, que produz eletricidade a um custo estimado de $5.000 por quilowatt. Obviamente, um importante investimento de fundos públicos na tecnologia fotovoltaica proporcionaria, o desenvolvimento de uma indústria gigantesca, capaz de produzir eletricidade de um modo eficiente e benigno para grande benefício de todos os consumidores. Outras estimativas semelhantes mostraram que a geração de eletricidade pelo vento poderia ser iniciada quase imediatamente, a custos economicamente competitivos, se fossem investidas verbas suficientes na tecnologia eólica. Essas conquistas ocasionariam mudanças estruturais fundamentais na indústria de serviços de utilidade pública, uma vez que os geradores fotovoltaicos e eólicos, tal como o aquecimento solar, são usados com a máxima eficiência in loco, sem a necessidade de usinas centralizadas. O poder político das companhias de serviços públicos, relutantes em renunciar ao monopólio na produção de eletricidade, é hoje o principal obstáculo ao rápido desenvolvimento das novas tecnologias solares. Qualquer programa realista de energia solar terá de produzir combustível líquido suficiente para abastecer aviões e pelo menos parte de nosso transporte terrestre e combustível líquido ou gasoso para ser usado em cogeradores, onde o suprimento local de energia solar for inadequado. A tecnologia solar, de mais fácil acesso para a obtenção desses combustíveis, é também a mais antiga, a produção de energia a partir da biomassa. O termo biomassa refere-se à matéria orgânica produzida por plantas verdes, que representam energia solar armazenada. Essa energia não só pode ser recuperada sob a forma de calor, queimando-se o material, como pode também ser convertida em combustíveis líquidos ou gasosos, destilando-se álcool de cereais ou frutos fermentados, ou captando-se o metano que as bactérias geram a partir do esterco, lixo ou esgotos. Esses dois combustíveis podem ser usados para acionar motores de combustão interna sem provocar qualquer poluição e por métodos bem conhecidos e relativamente simples. O maior centro de produção de álcool a partir da biomassa é o Brasil, onde toda a gasolina contém até 20% de álcool, e geradores simples de metano, produzindo combustível a partir de esterco e esgotos, têm sido construídos aos milhões na Índia e na China. De todas as tecnologias solares, a produção de metano, um componente importante do gás natural, com a ajuda da atividade bacteriana, parece ser a que mais se aproxima dos princípios observados em ecossistemas naturais. Envolve a cooperação de outros organismos, um aspecto característico de toda a vida, e pode ser usada com muita eficácia para reciclar lixos, esgotos e lodo subaquático, que constituem alguns dos nossos maiores poluentes. O resíduo orgânico da produção de metano é um excelente fertilizante, perfeitamente adequado para substituir pelo menos parte de nossos fertilizantes sintéticos, consumidores de recursos e poluidores. Tal como outras formas de energia solar, a biomassa está largamente dispersa, sendo, portanto, apropriada para a produção local em pequena escala de combustível. Neste ponto, cumpre ter em mente que a produção de combustíveis líquidos a partir de produtos agrícolas não alimentará nosso sistema de transportes em seu nível atual. Para tanto, seria imprescindível uma produção maciça de álcool a partir da agricultura, o que significaria o uso irresponsável do solo, pois isso causaria sua rápida erosão, como argumentou Wes Jackson,
de forma convincente. Embora a biomassa seja um recurso renovável, o solo onde ela cresce não o é. Certamente podemos esperar uma significativa produção de álcool a partir da biomassa, incluindo o cultivo de plantas para este fim, mas um programa maciço de álcool para alimentar as necessidades atuais de combustível líquido esgotaria nossos solos no mesmo ritmo em que estamos hoje exaurindo o carvão, e o petróleo e outros recursos naturais. A saída para esse dilema será um completo replanejamento de nosso sistema de transportes, especialmente nos Estados Unidos, em conjunto com muitos outros aspectos de nosso estilo de vida perdulário e dilapidador de recursos. Isso não significará reduzir nossos padrões de vida, pelo contrário, melhorará a qualidade de nossas vidas. Ih, galerinha que ronca, né, gente?